Olá, eu sou a professora Suzete e juntamente com a Marisa, Sayonara e o Patrick, elaboramos esse artigo que tem como título Influência do comprometimento organizacional nos estilos de liderança e bem-estar no trabalho. Então, contextualizando o que nós vamos trabalhar os três construtos, que são a liderança, o comprometimento organizacional e o bem-estar, porque são temas que permeiam o ambiente organizacional, que têm uma influência diretamente tanto no desempenho do funcionário como no desempenho das organizações, que são temas bem relevantes. E nós estudamos esse tema em organizações contábeis pela relevância que a contabilidade tem na região, no país, ou seja, a importância que tem os usuários da contabilidade e as transformações que a contabilidade proporciona para as empresas. Então, temos como objetivo geral analisar a relação entre estilos de liderança, bem-estar no trabalho e comprometimento organizacional na percepção de funcionários que atuam em organizações contábeis no estado de Santa Catarina. A metodologia, então, é uma pesquisa descritiva, teve uma abordagem quantitativa, foi feito um levantamento, uma survey, com uma dimensão transversal, ou seja, foi em um determinado período de tempo, que nós, numa amostra de 2.428 organizações contábeis, então nós fizemos o cálculo através do G-Power, a amostra mínima seria 107, nós conseguimos uma amostragem de 226 respondentes. Os dados, então, eles foram enviados após autorização do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina. Nós enviamos o questionário que foi formado, então, pelo estilo de liderança com o base Avolio de 2004, o comprometimento organizacional de Meyer e Allen e o bem-estar no trabalho da escala de Pascoal e Tamoio 2008. Eles foram, então, enviados pela própria Secretaria do CRC. Também nós, anterior a isso, fizemos um pré-teste, também encaminhamos esse trabalho para o Comitê de Ética, que foi aprovado, e posterior, então, às respostas, após termos recebido as 226 respostas, analisamos os dados através da análise fatorial exploratória e modelagem de equações estruturais. Então, aqui na nossa revisão teórica, para construirmos as nossas hipóteses, nós fizemos um levantamento, então, dos conceitos de estilo de liderança, comprometimento organizacional e bem-estar no trabalho, com as suas dimensões, e, a partir da literatura, propusemos as seguintes hipóteses: que o estilo de liderança influencia positivamente o bem-estar no trabalho. A hipótese 2, o estilo de liderança influencia positivamente o comprometimento organizacional. A hipótese 3, o comprometimento organizacional influencia positivamente o bem-estar no trabalho. E a hipótese 4, o comprometimento medeia a relação entre o estilo de liderança e o bem-estar no trabalho. Então, na nossa análise, primeiramente, contextualizando um pouquinho os nossos respondentes, as variáveis sociodemográficas, o gênero predominante, o feminino, com 67,30%, a maioria deles tem de 21 a 25 anos, são casados, possuem filhos, têm instrução superior. O tempo de organização na empresa é relativamente novo, são novos, assim, de 2 a 5 anos a maioria. O salário entre 1.500 e 13.500, o departamento que mais teve resposta foi o contábil. A maioria das empresas são de pequeno porte. E como nós trabalhamos com os liderados, avaliando o seu líder, então nós tínhamos uma pergunta de quantos subordinados que estão ligados à sua chefia, a maioria de 1 a 10, o que se justifica também ser pequenas empresas, e a maioria nós trabalhamos também por mesorregião, os respondentes foram do Vale do Itajaí, que nós trabalhamos com todo o estado de Santa Catarina. Então, aqui, os resultados também eles mostraram, nós fizemos a correlação entre os construtos, liderança, comprometimento e bem-estar, e aqui todas as correlações foram significativas, o P menor que 0,01, existe relação entre todos os construtos com uma força alta entre eles, então percebe-se que a liderança influencia tanto o comprometimento quanto o bem-estar dos funcionários,
assim como o comprometimento também possui influência sobre o bem-estar. Aqui, quando nós trabalhamos os estilos de liderança, que a gente viu os três, estilo transacional, transformacional e laissez-faire, nas análises, o laissez-faire caiu fora, não teve significância. Então, quer dizer que é um aspecto positivo porque os coordenadores, os líderes das organizações contábeis, ou eles são transformacional ou transacional. Aquela laissez-faire, que é a ausência de liderança, não deu resultado significativo nessa amostra. Depois nós vamos testar as nossas hipóteses, então foram confirmadas o estilo de liderança e a sua relação com o bem-estar, assim como a liderança e a sua relação com o comprometimento organizacional também foi confirmada. O comprometimento com o bem-estar também foi suportada, né, sustentada. E, por fim, aqui nós, através da modelagem de equações estruturais, também a hipótese 4 é que nós teve uma forte significância e a mediação do comprometimento organizacional com os demais construtos. Então, todas as nossas hipóteses foram confirmadas a partir daquele modelo inicial lá proposto. Aqui, então, nós trouxemos como considerações finais, né, considerando que as hipóteses foram testadas, que existe essa relação, as contribuições teóricas, então, análise dessas relações entre os construtos de forma conjunta nessa população, de forma quantitativa, né? O avanço no campo do conhecimento, uma nova perspectiva estabelecendo uma relação mediadora entre esses construtos, e aplicação em um contexto organizacional ainda não explorado na área contábil e mais especificamente em organizações contábeis. Então, nos levantamentos que nós fizemos, nós encontramos estudos sobre bem-estar, sobre comprometimento, sobre liderança, mas não essas relações e principalmente com a mediação do comprometimento. E as contribuições aplicadas à sociedade, então, a importância que tem esses construtos para o processo de tomada de decisões, que a gente sabe da importância que funcionários, os estudos dizem que funcionários comprometidos afetivamente e funcionários com bem-estar, que se sentem bem dentro das organizações, eles contribuem para o desempenho dessas organizações, assim como a importância da liderança. Inclusive, a semana passada saiu uma pesquisa que diz que fizeram uma pesquisa sobre a influência da terapia e da liderança no bem-estar das pessoas. Então, a liderança, ela influencia 67% no bem-estar das pessoas, enquanto a terapia, os outros percentuais. Então, a gente vê a relevância que tem a liderança nas organizações, por isso que são importantes esses estudos, e assim a gente até fez essa apresentação junto ao Conselho Regional de Contabilidade, propondo aí fazendo algumas sugestões de melhoria no sentido dos resultados encontrados. Aqui, como limitações, então, uma amostra probabilística, em função da quantidade, né? Ainda, embora estatisticamente precisávamos 107 e conseguimos 226, mas a gente sabe que a nossa população era um quantitativo enorme, né? E a gente sabe da dificuldade em obter essas respostas, né? E como foi enviado online, a gente sabe que às vezes as pessoas acabam esquecendo ou não respondendo. Se fosse de forma presencial, acreditamos que a amostra seria maior. Então, sugestões para trabalhos futuros, aplicação dos instrumentos de pesquisa com funcionários de organizações contábeis de forma presencial, já que foi uma das dificuldades que nós encontramos. Novas análises da relação entre os construtos com a inclusão do comprometimento organizacional com efeito moderador, ver se existe essa mediação, né? Desenvolver uma pesquisa qualitativa que envolva outro objeto de análise, como os líderes, por exemplo, então analisando os líderes, e realizar outras análises multigrupos envolvendo variáveis sociodemográficas ou construtos objetos desse estudo. Então, essas seriam as nossas sugestões aí para trabalhos futuros. Essas foram as nossas referências utilizadas, as principais referências.
e agradecemos aí a atenção de todos. Muito obrigada.